Olá, queridos, bom dia. Estou aqui de volta. Sou seu amigo em Cristo, pastor Davi Esteves. Estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, né? Eu quero servir como canal de bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com você neste dia sobre um tema maravilhoso, né? Na verdade, nós vamos dar um nome a este tema: chamados para reconstrução. Eu não sei em qual área que você está precisando reconstruir. Na verdade, todos nós que estamos nesta terra, estamos em reconstrução todos os dias. Todos os dias devemos reconstruir ou construir algo novo sobre a nossa vida. Eu quero falar sobre um homem que todos nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Esse homem, ele é tanto conhecido em muitas ministrações, pregações, é usado o seu nome até para fazer grandes filmes evangélicos. E nós vemos que esse homem, ele aparece em um cenário totalmente diferente. Esse homem que eu quero falar com você, ele é um homem que não era profeta, ele não pertencia à linhagem sacerdotal, ele não era da tribo de Levi, mas ele era um homem temente ao Senhor. A história desse homem vai se passar em 446 a.C., na cidade de Suzã, onde o rei daquela época levava um título, não era o nome oficial do rei, Artaxerxes. Poderia ser Artaxerxes I, II, ou qualquer outra prescrição do seu nome podia ser adicionado a esse nome Artaxerxes. A palavra diz que esse homem aparece em um cenário aonde Jerusalém, depois que Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e ele leva cativos os homens daquela época. Na sua primeira leva, ele vai levar Daniel, ele vai levar o profeta Ezequiel, ele vai levar também o profeta Jeremias. Na segunda leva, ele vai levar outros profetas, e a Bíblia diz que logo depois nós conhecemos toda a história. Nós vamos ver os desfechos de quando Nabucodonosor tem um sonho, e a palavra diz que então Daniel, ele é chamado de dentro da prisão para interpretar o sonho de um rei que estava perturbado a sua alma. Ele viu uma grande estátua, ele viu um grande ser, achando ele que era a sua soberania. Mas a Bíblia diz que quando ele ouve a rainha mãe, ele manda chamar Nabucodonosor, manda chamar o profeta Daniel. E aí você conhece a história, que a cabeça da estátua vai cair, os braços vão cair, os pés vão ser afundados em lama, o peitoral cai no chão, e a Bíblia diz que Daniel vai dar a interpretação desta visão. É engraçado que quando Daniel fala desta visão, ele fala de um reino que era totalmente improvável, um reino que jamais poderia ir de encontro em uma batalha contra a grande máquina da Babilônia de Nabucodonosor. A palavra diz que Nabucodonosor, na sua época, ele tinha os maiores aparatos militares. Não era fácil vencer a Babilônia. E a Bíblia diz que Deus, usando o profeta Daniel, ele vai dizer que os medos e persas, que seriam agora os reis daqueles tempos, a palavra diz que eles entrariam e tomariam justamente o reinado de Nabucodonosor. Então, você conhece a história.
E eu não estou aqui para falar sobre Nabucodonosor, mas eu quero falar de um tempo que vai atravessar os tempos e as barreiras. E a palavra de Deus diz que aqui em Neemias, capítulo de número 1, o Senhor vai nos dar uma grande notícia. Ele vai falar conosco através da vida de um homem que o livro leva o seu nome, chamado Neemias. Nós sabemos que Neemias, ele era filho de Acalias. Quando nós falamos do seu pai, Acalias, nós não temos muitos relatos sobre ele, porque na verdade aparece somente aqui nesse texto o nome do seu pai. Mas, pelo que eu posso estudar sobre a palavra, eu chego diante de um estudo e sei que o seu pai vem da tribo de Judá. E a palavra de Deus diz que da tribo de Judá é onde que vai vir a linhagem do Cristo. Então, esse homem chamado Neemias, ele vai fazer parte da história do meu Jesus. A palavra diz que Neemias, ele era copeiro na casa do rei. E a Bíblia diz que o ano que vai se passar é o ano do Quisleu. É o ano de dezembro, onde ele está servindo ao rei. A palavra diz que ele vai encontrar, no versículo de número 2 do capítulo 1, ele vai encontrar alguns irmãos, e ele vai perguntar aos homens de Judá. E ele perguntando aos homens como estava Jerusalém, como estava Judá, como estavam as terras aonde o Senhor prometeu de herança ao seu povo. A palavra diz que os homens vão falar para ele que as terras de Judá, as terras de Jerusalém, as terras que ali estavam todas em miséria e o povo estava em aflição. A palavra de Deus diz que aquele homem começa a ouvir, e há um detalhe que nos chama a atenção no versículo de número 2, é que quando eles estão falando, eles vão dizer, e os muros, ou o muro de Jerusalém está derrubado, e as suas portas estão queimadas a fogo. A palavra diz que Jerusalém era a capital da Pérsia. Neemias vai então se sentir um pouco tristonho, porque Neemias não cresceu em Jerusalém, mas ouviu na sua criação, de dentro do cativeiro, que Jerusalém era a cidade prometida. A Bíblia diz que então ele vai sair daquele lugar, aonde ele encontra esses homens, talvez no mercado público daquela cidade, talvez ele encontre no momento que ele foi comprar alguma coisa para o rei, e a Bíblia diz que ele vai sair tristonho, cabisbaixo. E a Bíblia diz que esse homem chamado Neemias, ele não aceita a situação. Por isso Neemias, ele é chamado para um propósito. Neemias é chamado para viver o extraordinário de Deus. Tem pessoas que acham que Deus escolhe pessoas que sabem falar muito bem, que sabem pregar muito bem, que sabem cantar muito bem. É lógico que isso é bom para fazer parte de um roteiro, de uma ministração, de uma pregação, você pontuar as palavras bem. Mas isso não se faz necessário quando Deus está escolhendo alguém. Porque quando Deus escolhe alguém para levar a sua palavra em obediência. Se a pessoa que está proposta a ser usada por Deus, ela está vivendo uma vida de santidade, de piedade, de misericórdia, Deus vai usá-lo. E a palavra de Deus diz que Neemias era um desses homens. É engraçado que quando nós vamos diante da palavra, nós vamos ver o cenário que Neemias está. Neemias era copeiro, ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele não era nada. Ele só pertencia a uma linhagem, a linhagem de Judá. A palavra de Deus diz que ele não era o único copeiro que estava na casa de Artaxerxes.
A palavra diz que ele era um dos copeiros, mas era um copeiro diferenciado. Ele era um copeiro escolhido por Deus para viver um propósito maior. E às vezes você que está aí do outro lado, você tem se perguntado: será que eu sou um escolhido de Deus? Será que realmente Deus me chamou para um grande propósito? Eu quero te dizer algo, meu irmão. Deus não só te chamou, mas como te nomeou e te deu uma unção sobrenatural. A decisão de Neemias vai partir de um princípio, de não aceitar a situação. A Bíblia diz que ele vai entrar na presença do rei, e quando ele entra na presença do rei, ele já entra com outro tipo de semblante. Mas antes dele entrar na presença do rei, no versículo de número 4, versículo número 5, versículo de número 6, esse homem chamado Neemias, ele vai fazer uma oração a Deus. Ele vai dizer a Deus que viesse olhar por ele e por todos aqueles homens que viveram a sua história, homens que não tiveram medos de levar a sua palavra, homens como Ezequiel, homens como Jeremias, homens como Eliseu, como Elias, homens como Davi. E a palavra de Deus diz que agora ele está engajado em seu coração ardente de viver um propósito. A Bíblia diz que quando ele vai orar ao Senhor, no versículo de número 5, ele vai dizer ao Senhor: Senhor Deus dos céus, Deus forte, grande e terrível, que guardas os pactos e as misericórdias aos que te amam e guardam os seus mandamentos. Esteja agora, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, ó Deus, para que ouça a oração do teu servo, que eu faço agora diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel. Cometemos contra ti, sim, eu e a casa do meu pai pecamos. Olha para cá, preste bastante atenção no que eu quero falar com você. A Bíblia Sagrada diz que Neemias não se conforma. Ele sai da presença dos amigos e vai para um lugar reservado. Ele começa a rasgar a sua alma diante de Deus. Ele começa a dizer a Deus: Deus, eu não aceito a situação que Israel está vivendo e Jerusalém está vivendo. Nós precisamos, Deus, que o Senhor levante alguém para viver o seu propósito. A Bíblia diz que ele vai falar com Deus: Deus, eu quero que o Senhor estenda os teus ouvidos e que os teus olhos estejam fitos agora à minha oração. E eu quero primeiramente, Deus, apresentar o pecado desta nação. Eu quero que o Senhor perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa o povo que te afrontou, mas que o Senhor não deixe homem nenhum sobre a terra escarnecer o teu nome. A Bíblia diz que ele sai dali, e quando ele vai na presença do rei, quando ele leva na presença do rei algum tipo de bebida, porque ele era o homem que mantinha a segurança do rei, era ele que comia e bebia todas as coisas antes de qualquer pessoa. Ele comia para ver se não tinha veneno na comida ou na bebida do rei. Para exercer um cargo de copeiro, tinha que ser uma pessoa de alta confiança e credibilidade. A Bíblia diz que Neemias era dotado dessa credibilidade e dessa confiança. Deus só tem relacionamento com pessoas dispostas a viver o sobrenatural. A palavra diz que Neemias, meu irmão, ele vai fazer a diferença no seu tempo e no seu século. Ele vai estar se levantando para viver o extraordinário de Deus. Eu não sei em qual situação você está hoje,
Eu não sei como foi o seu ministério há um tempo atrás. Eu não sei se pessoas destruíram os teus sonhos e o teu chamado. Mas eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir na tua vida. Eu não sei se você está caído, mas se você estiver, faça que nem Neemias. Peça perdão a Deus pelos teus pecados, pelos pecados da tua casa, da tua família, e se levante. Deus está com os ouvidos atentos e os olhos fitos sobre você agora. A palavra de Deus diz que quando Neemias vai oferecer, o rei olha para ele e fala: estou vendo que você não está bem. Eu estou vendo que o teu semblante está tristonho. Eu vejo que você não está como antes, quando sempre vem me servir, talvez com um sorriso. Talvez Neemias era um cara que, de alta confiança do rei, que os dois às vezes trocavam algumas palavras. O rei permitia que ele conversasse com ele. E aí nós vamos ver na história que Neemias vai falar para o rei: rei, a minha nação, o povo de Jerusalém, está padecendo. As pontes que ligavam as cidades foram destruídas. Eu fiquei sabendo que a cidade que era a glória das nações, ela está destruída, os seus muros estão quebrados. As portas que era da entrada de Jerusalém, colocaram fogo. As portas do peixe, do cavalo, do monturo, a porta das ovelhas que ali tem, foram todas destruídas e queimadas. Rei, eu conheço a história do meu povo. O meu povo é o povo escolhido do Senhor para trazer paz a essas nações. A palavra de Deus diz que então o rei, olhando para ele, fala: olha, eu vou te dar umas férias. Se você precisa ajudar o seu povo, vá. A Bíblia diz que o rei pega uma carta, escreve nessa carta que toda ajuda que esse homem precisasse, ele deveria ter. A Bíblia Sagrada vai dizer que esse homem sai em rumo aos seus sonhos, em rumo a reconstruir os muros de Jerusalém. Hoje você precisa reconstruir o teu ministério. Hoje você que está me vendo precisa reconstruir a tua casa, a tua família. Hoje você precisa reconstruir a sua moral e a sua credibilidade. Esse vídeo é para você que está me vendo agora. É para você que parou no meio do caminho. É para você que desistiu daquilo que Deus tem para a sua vida, porque pessoas falaram para você que você não ia conseguir, que você não ia alcançar, que você não ia chegar. Mas eu quero te dizer, ninguém pode parar aquele que Deus escolheu. Ei, deixa eu falar para você, não desista, não pare no meio do caminho. Deus escolheu você, é você que está aí do outro lado, é você que está me vendo e bate no peito e fala: esse pastor está dizendo que Deus me escolheu. Eu não só estou te dizendo, mas como eu afirmo, porque Ele morreu por você na cruz do Calvário. Em uma outra oportunidade, nós traremos a segunda parte, aonde Deus ainda vai estar falando com você. Mas hoje, ficamos por aqui. Tenha a paz do Senhor e que o Pai das luzes te ilumine.